Oi, gente, tudo bem? Aqui Mário Ávila TV Joia. Estamos na Câmara de Vereadores da cidade de Guaíba, falando com o vereador Thiago Green, que eu quero lhe ouvir um pouco, vereador, porque o senhor se pronunciou na tribuna, a gente tem acompanhado o trabalho seu e o trabalho dos outros colegas também, e a gente queria ouvir, então, porque o senhor hoje é oposição na cidade, né? E pelo que a gente conversou e pelo que a gente já tinha falado anteriormente, o senhor sempre foi oposição ao governo atual e ao governo, no caso, vamos usar se o governo Maranata, Claudinha, né? Que estamos num período ainda que não acabamos um segundo mandato, mas enfim, tem esse tempo de governo de Maranata, Claudinha. E eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre a atual situação do município, o que o senhor teria para falar para nós sobre esse caso, então. Bom, olá. Queria dar um olá a toda a comunidade guaibense, a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui na TV GO junto contigo, Mário, e a todos que nos assistem. Eu sempre fui oposição dentro do governo, não escondo isso, respeito muito. É uma questão, quando fala em oposição, as pessoas dizem que tu tem que Parece que é inimigo, se né? posicionar, mas é uma questão. Todos nós temos nossas funções, e eu sempre respeitei todas as ações do governo. Mas a gente não concorda com muitas ações que são feitas, e esse é o papel, né, de todo vereador, de poder estar mostrando numa crítica construtiva, numa questão que Boa. seja mais em prol ao município, mostrando aquilo que não é importante para o município, ou que a gente pudesse, de alguma forma, estar usando o recurso público mais transparente, né, que pudesse chegar àqueles que tem que chegar. É nesse sentido que a gente fala em oposição, porque sim, a gente tem que estar aqui em defesa da comunidade, em defesa do servidor público, como sempre me coloquei, os sindicatos dos professores, participei de todas as assembleias, dos sindicatos dos servidores, sempre nas assembleias, para poder ouvir aquilo que vem acontecendo dentro do nosso município. Acompanho todas as ações do município, sempre que sou convidado, ou não, às vezes, né? No sentido de poder estar aqui contribuindo e ter um entendimento melhor daquilo que está acontecendo dentro do nosso município. Essa é uma posição que tem que acontecer, no sentido de a gente poder saber, e é uma função do vereador, Sim. de aonde está sendo gastos os recursos públicos do nosso município, né? Vereador, e por que o senhor sempre foi oposição no caso? Porque nós temos o caso de colegas seus, né, vários colegas que estiveram no primeiro mandato, né, do prefeito Marcelo Maranata, talvez não se elegeram por algum motivo, enfim, alguns se reelegeram, mas alguns foram, então, governo, né, no primeiro mandato, foram governo no segundo, ou enfim, e o senhor aqui, pelo que a gente apurou e conversou também anteriormente, o senhor é um dos únicos, ou o único que, né, que nunca fez parte do governo. Tem alguma coisa específica, um porquê disso? Mário, é uma pergunta bem interessante, né? As pessoas nos elegem, né, para representar a comunidade. Sim. Cada vereador tem as suas escolhas, se está dentro do governo, fora do governo. Muitos eram do governo anterior, passaram para o governo do Marcelo e da Cláudia. E a gente tem aqui, como de novo, vou falar para ti, né, para Uhum. todos que estão nos ouvindo, a gente tem aqui a questão das nossas obrigações. E a gente tem que estar aqui como órgão fiscalizador, como fiscalizador. A gente tem que estar aqui fazendo o papel que é de legislar, de fiscalizar. Teve muitos projetos aqui importantes que passaram pelo município que eu fui favorável e vou ser favorável, desde que seja importante para o nosso município, que vai atender a nossa comunidade. Então, essa questão de ser ou não ser é uma opção de cada vereador, Sim. né? Eu fui eleito, tive uma votação expressiva, agradeço sempre a todos aqueles que acreditam, que acreditaram na minha pessoa como vereador. Tive algumas propostas, né? De novo, respeito, agradeço, mas eu tenho aqui um propósito de poder estar levando aquilo que é importante para nossa comunidade, que é garantir o direito de cada um, de todos os cidadãos aqui. E dessa forma, eu não consigo ainda enxergar dentro do município, né, da proposta do Poder Executivo, porque eu vou seguir como oposição, porque eu não consigo ver as questões que são colocadas de uma forma que a gente vê os recursos indo para um outro destino. E esse destino não é o direito do nosso cidadão, né? Enfim, de todos os nossos servidores, todas as pessoas que lá. Então, se criou um sistema diferente que é o que a gente enxerga, né? Eu fui fazer uma pós em gestão pública, fui fazer uma pós em gestão em saúde, vou fazer outras pós para poder ter um entendimento cada vez mais do nosso município. E a gente enxerga um sistema diferente, Mário. Um sistema que a gente não vê mais concurso público, que a gente não consegue ter uma base daquilo que a gente vai ter de custo. Então, é contrato emergencial, é muita terceirizada.
Tanto que a gente passou do limite legal agora, não do limite prudencial, Sim. por essa estrutura. Então, a gente está tendo, talvez, alguns decretos de contenções de despesas, já aconteceram, talvez vão acontecer outros, né? A gente espera que não, que a gente quer ver o município crescer. Sim. Né? Então, é uma forma de estar aqui como vereador da nossa cidade, representando a comunidade, está tendo esse entendimento e está passando para a comunidade esse ponto, né, que é importante, que são os recursos públicos. Então, me diz, é a escolha de estar de um lado ou não? Eu prefiro estar desse lado, do lado da comunidade, de poder estar levando para ela aquilo que muitas vezes não é levado. Né? Então, a gente tem que ter essa construção dentro do município, Mário, no sentido de a gente poder ver realmente em recursos que estão sendo colocados de formas que não deveriam. Então, isso me faz estar onde eu estou. Entendi. Vereador, e assim, o senhor poderia citar para nós algum caso, alguma situação assim para a gente entender e até trazer para esclarecimento de alguma situação que, por exemplo, o senhor não concordou, não concorda, ou enfim, alguma coisa, como o senhor disse assim, o seguinte, ser oposição não é ser inimigo, ser oposição é votar projetos que são de interesse da comunidade, das pessoas que lhe elegeram, né? Porque o senhor foi eleito por várias pessoas na cidade, e se for perguntar, um é a favor de uma coisa, outro é contra, enfim, e vocês representam um número de pessoas, né? E muitas vezes a comunidade ou as pessoas que o senhor representa não defendiam aquele projeto, automaticamente o senhor também, né, se posiciona nesse caso. Mas como o senhor falou, vários projetos o senhor votou a favor, mesmo sendo oposição, como a gente usou, né? Teria algum projeto assim que o senhor pudesse citar para nós, para o pessoal que nos acompanha saber? Mário, eu não represento 1.619 votos. Sim. Que são as pessoas que votaram. Tua votação na eleição. Isso, foi a minha última votação. Representa toda a comunidade. Toda a Independente comunidade. se ela votou ou não votou em mim, eu tenho que representar toda a nossa cidade, a todos os nossos munícipes, né? A gente tem custos elevados que todo mundo fala, que temos que ter festa, temos que ter... Acho que acredito que a gente tem que ter... empreender, trazer aquilo que é importante, movimentar o município, mas a gente tem que ter algumas prioridades. O município nunca teve tanto recursos quanto tem hoje. E isso vem numa crescente de diversos mandatos, de diversos prefeitos que trabalharam para que a gente tivesse o recurso que tem hoje. Hoje a Secretaria de Fazenda faz um trabalho excelente no sentido, e estou aqui como oposição, né, elogiando. Então, assim, faz um trabalho de captação de recurso, o Executivo faz a sua função como outros também fizeram, né? Mas o gasto que a gente tem em algumas questões que a gente não consegue enxergar e notificar, e a gente vem através de requerimentos, vem através de ofícios, e a gente não consegue trazer o resultado que a comunidade gostaria de ouvir. O Observatório Social também, que faz um trabalho excelente no nosso município, também não consegue identificar todos esses dados de onde estão sendo gastos. Dou como um exemplo. Hoje nós temos um contrato de 16 milhões de reais em publicidade. Eu citei há pouco tempo, com 3 milhões e meio, a gente conseguiu trazer recursos para coberturas de quadra nas escolas. Então, essa questão de onde vai o recurso e para que vai o recurso nos faz continuar trabalhando, né, numa oposição no sentido de construir um município melhor. Então, nós temos outras questões aqui que também são apontadas por diversas pessoas no Ministério Público, e a gente tem que estar levando um trabalho de uma forma diferente, que as pessoas às vezes não entendem como que faz esse processo, de que forma, em que momento que a gente chega, porque a gente não consegue identificar onde está. A gente não consegue comprovar com notas, a gente não consegue comprovar com dados de onde está sendo colocados diversos recursos do município. Então, isso faz o nosso questionamento aqui na Câmara de Vereadores, né, no sentido de saber realmente aonde está sendo gastos os recursos públicos. Esse é um ponto muito importante, né, para todos nós munícipes, né? Porque eu também sou povo, né? Sim. A gente também é comunidade, somos, né? então a gente está aqui tentando fazer da melhor forma possível, né, o nosso trabalho no entendimento a trazer a transparência, né, daquilo que é feito dentro do nosso município. Ok. Vereador, muito obrigado. Deus abençoe, tá? Valeu, obrigado. TV Joá, então, na Câmara de Vereadores da cidade de Guaíba, conversando com o vereador Thiago Green, trazendo um pouco, então, da visão dele sobre o momento da cidade, sobre o mandato e sobre tantas coisas que ele citou aqui, e quem acompanhou, né, com certeza, aí pode dar a sua opinião, pode conversar, sempre dá debate, viu, vereador? É gente que é contra, gente que é a favor, e as redes sociais é uma maneira das pessoas se expressarem também, né, porque muitas vezes não tem voz, e no caso nas redes sociais, ali vai ter vários comentários, é isso, é aquilo,
sou a favor, eu sou contra, enfim. Para isso, que nem eu digo assim, serve também as redes sociais para cada um opinar ali, conversar e debater, enfim, quem sabe tomar um café e vir aqui conversar com o vereador, ver o porquê de alguma coisa, ou enfim, né, trocar alguma ideia, né? Muito obrigado, vereador. Mário, agradeço o convite, né, de estar aqui, fazendo alguns esclarecimentos. O tempo é curto, mas Sim, a gente tenta ser sucinto, né? a gente tenta ser objetivo em algumas questões, né? Mas a gente está sempre à disposição da comunidade a qualquer tempo, né? O gabinete está sempre aberto das 8 horas às 18, aí a comunidade que puder me acompanhar e continuar me acompanhando, eu agradeço. Beleza. TVJ na Câmara Municipal de Guaíba, então de vereadores aqui, falando com o vereador Thiago Green. Obrigado, gente.